Olá, tudo bem? Meu nome é Edgar e este é o canal Entrando na História Bíblica. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês de como surgiram os reinos e os impérios descritos na Bíblia. O reino do Egito, da Babilônia, da Síria, da Pérsia, até mesmo os reinos de Israel e também o Império Romano. Você sabe como surgiram? Você sabe quem deu origem a esses reinos? Quem foram os iniciadores deles? Eu vou dizer para você quem foi. Mas antes, preciso que você possa dar o seu like e inscreva no canal e ative o sininho para que você possa me ajudar a melhorar cada vez mais os meus vídeos, não é? E assim você me ajuda também, né, com opiniões, dando seus comentários, tá bom? Vamos lá? Sem mais demoras? Então vamos. Primeiro eu preciso que vocês peguem uma Bíblia que vocês têm em casa, seja cristão ou não. Eu sei que cada um de vocês tem uma Bíblia. E abra no livro de Gênesis, do capítulo 3 ao capítulo 10, que diz mais ou menos assim: após a saída de Adão e Eva do paraíso, eles tiveram filhos e filhas. Dentre eles, Caim e Abel. No capítulo 4, Caim, ele mata Abel por inveja, porque Deus não aceita, não atenta para a oferta que ele dá para o Senhor, e sim para a oferta de Abel. Caim tendo feito isso, Deus repreende a Caim e assim coloca uma sentença diante de Caim. Caim agora passa a fugir da presença de Deus e habita nas terras de Nod. Habitando nas terras de Nod, Caim ele gera um filho com a sua mulher, chamado de Enoque, mas não é o Enoque que foi transladado por Deus. Enoque vai gerar filhos e filhas, dentre eles vai gerar Lameque. Lameque vai gerar filhos e filhas e vai ter Jabal e Tubal-Caim. Tubal-Caim, Jabal é o pai daqueles que trabalham com tendas, vivem em tendas e são criadores de animais. Já Tubal-Caim é o pai dos que trabalham com ferro, ferreiros, né, que faz armamentos de ferro, ferramentas e outros tipos mais, né? E depois disso, Adão e Eva ainda vai gerar mais filhos e filhas. Dentre esses filhos e filhas, Adão vai gerar com Eva a Sete. E Sete vai dizer na Bíblia, no versículo 7 em diante, vai dizer que Sete, ele é a semelhança de Adão, ou seja, ele era um homem temente a Deus. Era um filho parecido com Abel, que se inclinava o coração para o Senhor. E o Sete, ele teve filhos e filhas, e desses filhos e filhas de Sete foi gerado Noé. Noé é filho de Sete, é geração dos filhos de Sete. Tudo bem? E Noé e sua família vai habitar nessas terras aonde Sete habitava. Sendo que, no período em que Noé habitava naquele lugar, o que acontecia? O ser humano passou a pecar mais diante do Senhor. O homem que ele havia criado estava começando a transgredir o Senhor. Os filhos, ou seja, os filhos de Deus se relacionavam com os filhos dos homens. Ou seja, aquelas pessoas que eram
voltada para Deus, os filhos, as filhas e os filhos daquelas pessoas que eram tementes a Deus, passavam a se relacionar com pessoas erradas, pessoas que não serviam a Deus. Então, o que acontecia? Eram gerados, vinha uma geração totalmente perversa, uma geração má naquele lugar. Então, o que aconteceu? Deus, vendo que aquela geração que foi formada era uma geração que não se arrependia, era uma geração totalmente pecaminosa, Deus então decide descer as águas do dilúvio para poder eliminar o homem que ele havia feito. Sim, Deus, naquele momento, decidiu desfazer o que ele havia feito, tanto a terra quanto os homens, sendo que Deus ele poupou a Noé e sua família, porque Deus achou graça em Noé e viu que Noé era um homem totalmente diferente do que ele estava vendo naquele lugar. Então, Deus ele manda Noé a construir uma arca e fala para Noé entrar na arca junto com a sua família e os animais que Deus tinha enviado para que ele pudesse salvar. Então, Noé entra na arca com sua família. Noé, ele tinha 3 filhos, o Sem, o Cã e o Jafé. Durante o período do dilúvio, eles viveram na arca e passa o período do dilúvio. Quando passa o período do dilúvio, o que acontece? Noé sai da arca, liberta os animais e assim se estabelece na terra onde eles pararam. E ali o que acontece? Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, começam a formar a sua geração. Sem vai gerar os seus filhos, Cã vai gerar os seus filhos e Jafé também gerará os seus filhos, a sua geração. Noé, Cã, ele vai gerar a Cuxi, Puti, Misraim, Cuxi, Puti e Misraim. Certo? Vamos ver aqui na palavra do Senhor, para não ficar só nas minhas palavras. No capítulo 10 de Gênesis, vai estar assim, que Noé gera os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? E dentro desses filhos, eles vão gerar, né, a sua descendência. Cuxi, Cã vai gerar Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E o Sem, ele vai gerar Arfaxade, Elão, Assur, Lude e Harã. E Jafé vai gerar Gomer, Magog, Madal, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses são os filhos dos filhos de Noé, ou seja, os netos de Noé. Mas você só precisa, por enquanto, se prender a 2, a Cã, a Sem e a Cã. Porque Cuxi vai gerar Seba, Cuxi vai gerar Seba, Ávila, Sabatá. Misraim vai gerar Ramá e Sabateca. E Canaã vai gerar Nimrod. Quem é Canaã? Canaã é o filho de Cã.
ele vai habitar nas terras aonde Deus enviou Abraão para peregrinar naquele lugar. Sim? Já o Cuxi, Misraim e o Puti, Cuxi, Misraim e Puti, eles vão habitar, eles descem da onde eles estão e vão para o sul da África, aonde está localizado o Egito, né? Onde está localizado o Egito e também está localizado a África, não é? E os filhos de Sem? Os filhos de Sem vão habitar naquelas terras onde vivem os afeganistãos, o Estado Islâmico, todo o Elão, todos esses lugares mais acima é onde foi gerado, aonde estão os filhos descendentes dos filhos de Sem. Mas agora, como surgiu o Egito? O Egito surgiu através de Misraim e Cuxi. Aqui está, né? Misraim e Cuxi. O Alto e o Baixo Egito. Foi eles quem começaram a gerar o lugar aonde é conhecido o Egito, o Alto Egito e o Baixo Egito, não é? Esses são os filhos de Cã, tá? Esses são os filhos de Cã. E Canaã, o filho de Cã, vai gerar o neto de Cã, que é Nimrod. Isso. Ele vai gerar um filho, Canaã, ele vai gerar um outro filho chamado Nimrod. Nimrod, ele é bisneto de Noé. E esse homem, Nimrod, o que vai acontecer com ele? Ele, aqui no capítulo 10, ainda no capítulo 10, nos versículos 8 até o 11, vai dizer assim: E Cuxi gerou Nimrod. Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a ele a Síria, e edificou a Nínive, e Reobote, Ir, e Calá. Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Já Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Nefutim, e a Patursim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Éter, e os judeus e os amorreus, e por assim vai. Então, eu estava de cabeça baixa porque eu estava lendo. Então, essas foram as gerações dos filhos de Noé. Sendo que Nimrod, ele edificou
até a Torre de Babel. Ele passou a juntar pessoas, como você viu aqui, ele era conhecido como poderoso na terra, ou seja, se ele era poderoso, é porque ele usava da sua influência, usava do seu poder para subjugar as pessoas, para assim poder começar um grande império. E como ele começou? Em Babel. Babel significa Babilônia, ou seja, é a palavra reduzida, é a palavra sublinhada de Babilônia. Então, Babel significa Babilônia, terra de confusão, não é? E depois ele vai ir para as terras de Nínive. Ele vai edificar Nínive. Aonde fica Nínive? Nínive fica na Síria. Não é isso? Nínive ficava na Síria. E depois ele vai para as terras da Pérsia. Ou seja, esses reinos, Pérsia, Babilônia, a Síria, todos esses reinos foram formados através, não quer dizer que foi só Nimrod. Esses reinos surgiram a partir de Nimrod, né? A partir de Nimrod é que começou a surgir esses reinos, a Síria, Babilônia e Pérsia, através de Nimrod, né? E como você foi ver, e Misraim, esse Misraim, ele foi quem gerou aqueles que habitam no Egito. Foi através de Misraim que gerou o Egito, não é? Então, você já sabe como surgiu o Egito. O Egito, ele surgiu através de Misraim e Putim, né? Que habitavam ali nas regiões sul da África. Não é? Bem na pontinha, quase perto, chegando a Israel. Não é verdade? E você sabe que agora quem gerou a Nínive, né? Nínive, a Síria e a Pérsia, você sabe que agora quem deu a origem, ou seja, da onde partiu esses reinos, começou a partir de Nimrod, porque ele passou a ser poderoso naquele lugar, né? Com a construção da Torre de Babel. A partir daquela construção, foi demonstrada que ele estava criando ali, expandindo o seu poder, o seu império. Mas agora, como surgiram o Império Romano, de Roma, da onde surgiram esses impérios bem afastados? A Grécia, esses impérios surgiu através dos descendentes de Jafé. Você já ouviu falar Javã, Tubal, Gog, Magog? Ou seja, são povos, eram pessoas, né, dos filhos de Noé, que subiram um pouco a mais entre a Turquia, a Itália, França, habitaram naquelas partes da Europa, não é verdade? Então, eles surgiram daí, né? Eu estou falando a origem, tá, gente? Eu não estou falando de como surgiu de lá. Eu estou falando a origem, quem deu a partir de quem, tá bom? Eu estou falando a partir de quem? A partir dos filhos de Noé, foi quem começou a surgir os reinos, foi como passou a surgir os impérios, né? E a partir dos filhos de Noé. E como surgiu o reino de Israel? Surgiu através o quê? Aqui, de Canaã, né? Porque quando Deus manda Abraão ir para as terras de Canaã, né? O que vai dizer? Canaã, ele vai gerar quem? Canaã, ele vai gerar
ele vai gerar Sidom. Estou lendo aqui, viu, gente? Ele vai gerar Sidom, e também vai gerar os amorreus, os zeus, ou seja, onde vai surgir o povo hebreu, não é? E a partir do povo hebreu, com os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, a partir de Jacó é que começa a surgir o primeiro rei. Por quê? Deus escolhe Abraão, Abraão tem Isaac, gera Isaac, e Isaac vai gerar Jacó. Jacó vai se tornar Israel. Jacó, ele vai se tornar Israel, porque Deus vai nomear ele a Israel, não é? E o que acontece? Israel, vendo que, o povo de Israel, vendo que as outras nações tinham os seus reis, tinha os seus impérios, o que acontece? Nesse período, quem estava julgando o povo de Israel, através de Deus, era o profeta Samuel. Então, o povo de Israel, o povo hebreu, chegou até Samuel e pediu para que Samuel pudesse ungir alguém para ser rei em Israel. Então, o que acontece? Deus, percebendo que o povo não o queria mais como seu rei, como estava acontecendo, o que Deus fez? Deus recomendou a Samuel a escolher a Saul como o primeiro rei de Israel. Ou seja, o primeiro rei de Israel partiu de Canaã, filho de Cã, porque o filho de Cã, Canaã, foi gerando filhos e filhas, gerou o Sidom, o seu primogênito, e através de Sidom foi gerando filhos e filhas, até que Abraão, que habitava na Babilônia, na terra de Ur, aonde deu início a terra de Babel, não é? Abraão sai de lá, da Babilônia, e desce para onde é Canaã, onde é as terras de Canaã. Então Abraão habita ali naquele lugar, não é? Nas terras de Canaã, sendo ele babilônico, ou seja, Abraão, ele habitava nas terras da Babilônia. Abraão, ele habitava nas terras de Tera, seu pai. Abraão, ele vivia aonde partiu o primeiro império. Aonde partiu o primeiro império? Foi de Nimrod. Está dando para entender? Está dando para conciliar? Então, Deus chama a Abraão para sair das terras de Tera, seu pai, na Babilônia, né? Ou seja, Abraão, se nós formos botar no ponto histórico, Abraão, ele é descendente, né? Ele é descendente dos que viviam ali na Babilônia. Deus achou graça em Abraão e tirou Abraão das terras de Ur, dos caldeus, que é da Babilônia, e transportou ele para as terras de Canaã, que é geração de Cã. E nas terras de Canaã, Abraão, ele gera Isaac e Jacó. E Jacó, Deus tira o nome de Jacó e passa para ser o nome de Israel. E através de